Vamos falar sobre Spotify? Vamos falar sobre Spotify. Remuneração no Spotify, porque muita gente não entende como funciona, não sabe o que é e tem opinião formada, que eu acho que é um pouco da cultura do que a gente tá vendo na internet, né? Todo mundo é especialista de tudo e entende muito pouco de quase tudo, a não ser do que você faz de fato, né? Eu acho que é o fenômeno também do caos da informação que a gente vive, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de informação e se acha um pouco especialista. Mas bem, o Spotify, ele remunera, né? Ele remunera há bastante tempo já, remunera... Você é boa desenhando? Sou. Você quer que eu desenhe? É porque as pessoas, cara, sempre que desenham, a galera escreve, pô, que legal, entendi isso porque... e tem as pessoas que são boas disso, né? Olha o meu caderno, são tantas histórias aqui. Que a galera gosta com desenho. Bem, então funciona assim. Vamos botar o exemplo do Spotify, né? Tá. Minha unha tá horrível, vou tirar ela daqui. Não pode aparecer minha unha no vídeo. Essa aqui tá boa, essa não aqui estava pode. Nos seus planos, né? Não. Mas vamos lá. O Spotify, as pessoas pagam o Spotify, né? Então pagam as assinaturas ou pagam para ter ads aqui dentro, né? Os comerciais. Né? Então ele faz uma certa receita e parte dessa receita é utilizada para pagar os titulares de direito autoral, né? Então assim, aproximadamente 30% fica com o Spotify, né, tirando taxa de cartão de crédito, impostos, etc. Aproximadamente 58% fica com intérpretes, produtores fonográficos, a parte que a gente chama de conexa, e aproximadamente 12% fica com autores. Sendo que esses 12, eles vão por duas veias, né? Dois caninhos, digamos assim. Que é o direito mecânico, né? E quem representa aqui no Brasil, tradicionalmente, os direitos mecânicos são as editoras. E o direito de execução pública, que quem representa é o ECAD e as associações, como a OBC, por exemplo. Então, uma parte, o compositor, né? Quando uma música toca no Spotify, né? O streaming é feito lá. Quem vai receber aqui é o produtor fonográfico, ele vai receber direto pelo seu agregador digital. E aí esse produtor fonográfico repassa para os intérpretes que participaram daquela gravação. Os autores, os compositores daquela faixa vão receber, pelo uso da música, uma parte pela Sociedade de Gestão Coletiva, pela OBC, e a outra parte, obrigatoriamente, ele tem que receber pela editora, porque é quem está representando o seu direito mecânico. Então, assim, realmente não parece simples, mas na indústria da música as coisas são complexas, né? Quando a gente está apertando aquele play ali no Spotify, a gente não está pensando que existe toda essa engrenagem por trás. Quando eu começo a conversar com as pessoas que é assim que funciona, eu fico todo, nossa, mas é por quê e tal? E são muitos fatores, né? Eu nunca... Obviamente, né, eu leio bastante sobre isso, eu questiono às vezes o porquê, porque é interessante a gente entender como que chegou ali, mas o fato é que hoje estou aqui com essa realidade e eu preciso fazer essa realidade funcionar. E é bom te lembrar que antes existia essa realidade, o mercado estava quebrado, os gravadores não valiam nada, as editoras eram vendidas a troco de nada. Exatamente. E hoje a gente vive um mercado rico de novo. Né? A gente não tinha muita perspectiva. Nenhuma perspectiva. E a perspectiva, né, de hoje, inclusive, é a gente melhorar cada vez mais, né? A gente estava vendo na minha cola aqui Goldman Sachs, né? Os resultados, a projeção da Goldman Sachs. Então, hoje... Para 2030 ali, a editora ou o mercado fonográfico como um todo ali? Eles fizeram 2 previsões, né? Na verdade, 3. Uma para o mercado de música ao vivo, né? Para shows, concertos. O mercado de música gravada e o mercado de editora. Então, o mercado de editora, eles estimaram que vale hoje 6 bilhões de dólares, 6,9, acho que era uma coisa assim. E para 2030, eles projetaram quase 12 bilhões. Então, assim, a gente tem crescimento vindo pela frente. E sendo que a gente sabe que o crescimento normalmente latino é mais acelerado, né, que o resto do mundo. Ah, é? E Isso na parte das obras? Por quê? Não sei, eu acredito que seja porque eu acho que na Europa a adoção do streaming ela já está um pouco mais em um estágio diferente. E aqui na América Latina as pessoas ainda estão adotando, né, o streaming. Tanto que tem muita gente que ainda está com o streaming freemium, né, que é o é uma coisa que eu ia te gratuito. perguntar. Eu sei a resposta, mas a galera vai... Porque eu sempre falo aqui, porque se demoniza o Spotify e compara com outros DSPs onde é pago 100%, não tem a opção do freemium. E obviamente, né, eu sempre falo, cara,
Eu hoje escuto Spotify e o meu porteiro escuta também. Isso não pode ser feito com Tidal, com Apple Music, com outros. Então não dá para comparar o que o Spotify paga, porque o Spotify, de fato, como o YouTube, democratizou música. Então qualquer um pode ouvir música porque tem o modo freemium. Obviamente, se num país 80% é freemium, né, vai todo mundo receber menos num país onde 80% é pago, não é isso? E além do que os acordos que são fechados localmente, eles são fechados com as regras locais, né? O que foi acordado aqui dentro. E na moeda... Esse 30 aqui é global, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui não é escrito na pedra, né? Isso aqui é uma estimativa baseado no caso do Spotify. O que você está falando que muda de acordo local é esse resto aqui, né? Porque esse 30 do Spotify permanece no mundo inteiro, né? Sim. Aqui que cada lugar tem a sua regra. Mas é uma estimativa de como que funciona em todo o mundo dessa forma. Quando dá play no Spotify pago, quantos % é a mais do Spotify Freemium para essa pizza aqui? Esse número exato assim eu não vou saber responder, não. Tá. Mas, não sei, é melhor não chutar, né? Não, é porque é bom a galera saber, né? Porque em países que eu vi números de países que 80% é freemium, dá muito menos dinheiro para todo mundo do que no país onde 90% paga. E se a sua música está sendo ouvida nos Estados Unidos, o valor que você recebe é maior. É isso que eu quis dizer quando eu digo que o acordo é fechado localmente, né? O valor remunerado aqui no Brasil, que é diferente do acordo que foi fechado nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em algum outro lugar. Nas duas modalidades. Nas duas modalidades. Então depende dos acordos, né? Para você saber o quanto que você vai receber. Depende do valor que foi fechado no local onde foi fechado. Onde a música é mais executada. Tem gente que a música é executada na Europa, né? Banda de metal. Isso aqui é complexo de entender mesmo. Mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Mas eu acho que o que é importante da gente saber disso, assim, se a gente voltar para o básico, é entender que de onde que o intérprete vai receber, né? E de onde que o autor vai receber. Se a gente está falando do digital. A gente normalmente só fala do digital, né? Mas assim, tem outros tipos de recebimento, né? A gente tem o sync, que a gente falou bastante, tem execução pública. Então, assim, dependendo da forma que a sua música está sendo utilizada, você precisa entender quem que é o seu agente para recolher aquele valor. E é o que a gente estava falando antes no cafezinho ali. Mas sozinho, hoje, com essa pulverização de utilização da música, você não consegue fechar um acordo. Você não consegue chegar direto num grande usuário desse e falar, poxa, né, me paga aí alguma coisa que você está usando minha música. Por exemplo, essa é a importância da UBEM, por exemplo. Essa é a importância da UBEM. Da gente conseguir ter poder de barganha para conseguir fechar os acordos. Isso, historicamente, sempre foi importante, né? Essa é a história até da gestão coletiva. A sociedade de gestão coletiva, elas foram criadas para dar poder de barganha aos músicos, aos autores, para conseguirem efetivar o direito autoral. Porque o direito autoral nada mais é do que uma legislação que te dá o poder de fazer isso. Diz, você tem direito, se alguém usa a sua música, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode cobrar por isso. Agora, como é que você faz isso na prática? Como é que você sozinho chega numa Rede Globo, numa SBT e fala, poxa, olha, que legal, adorei que você usou minha música, me paga aqui R$10. Primeiro que você não tem o poder da ubiquidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fazer isso, né? E segundo que você não tem força. Então, assim, essa também é a história da gestão coletiva, de se juntar, se unir e falar, cara, vamos cobrar junto. Porque junto a gente tem força, porque eles precisam de música. Então, se eles precisam de música, eles precisam de mim e eu posso negociar. Se você precisa da música, eu também quero que você use a música. E você em bloco, você tem muito mais poder de negociar. Mas eu quero que você bem, pague né? por isso. E eu quero que você pague tanto. Então, você consegue negociar melhor.